Graças a Deus por sua igreja. É muito bom estarmos juntos para aprender da palavra do Senhor. Colossenses 3, verso 23, agora estudando junto o 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você já ouviu a expressão, depois de você ter feito um favor ou ajudado alguém, e esse alguém lhe diz, Deus te pague? O que quer dizer esse Deus te pague? Será que de fato Deus vai retribuir algum feito, algum favor que você fez a alguém ou alguma coisa que surpreendeu alguma pessoa? Muitas vezes perguntamos, será que Deus vai retribuir? Será que Deus vai decidir a dar alguma coisa a nós ainda por aqui? Essa é a questão que queremos levantar no versículo 24 de Colossenses 3, como introdução. Certamente aqueles escravos cristãos do primeiro século, eles jamais esperariam dos seus mestres senhorios um certo reconhecimento do seu trabalho, da sua labuta, da sua dedicação, do seu sacrifício. E o pior ainda é que no Império Romano do primeiro século, um escravo poder receber alguma coisa em troca, algum benefício ou até uma herança, jamais isso iria acontecer. Veja que no verso 24 já começa, sabendo que recebereis. O apóstolo Paulo parece que está relembrando algo que ele já havia ensinado, ou que já era de conhecimento daquela igreja. Mas é muito importante, muitas vezes, sermos relembrados dos ensinos, da doutrina, das promessas, pois logo vamos nos esquecer, pois quando estamos num momento aflitivo, na pressão do trabalho, o não reconhecimento do nosso sacrifício, do nosso árduo trabalho e empenho, acabamos, vez ou outra, a nos fechando cada vez mais e nos esquecendo das promessas de Deus. Para um escravo ser herdeiro, como Paulo está colocando no verso 24, seria um paradoxo. Era algo inimaginável para as pessoas daquela época. Veja Onésimo, ele era um escravo, mas não um mero escravo. Após a sua conversão, ele passa a ser irmão, e um irmão que também tem direito à herança, em conjunto com o seu senhorio, Filémon, já destacado em nosso estudo. O verso que chama a atenção, ou a palavra que chama a atenção, nessa nossa introdução ao verso 24, é a palavra galardão. Algumas traduções em português já vão trazer a interpretação como recompensa. Galardão é uma recompensa. Mas galardão, esta palavra no original, ela tem a conotação de pagamento a quem de direito. Um pagamento devido a quem merece. A palavra recompensa, que aparece na Almeida Atualizada ou na edição brasileira e outras traduções, já deriva desta interpretação da palavra original galardão. Mistapodósia, em palavra comprida, grande, ela vai aparecer em Hebreus 10, 35, vai aparecer em Mateus também capítulo 10, verso 45. Se você receber um profeta na honra de profeta, você vai receber o galardão de profeta, a recompensa, a retribuição daquele gesto. É isso que o apóstolo está colocando. Efésios, no capítulo 6, no verso 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja livre, seja servo. Agora, esta retribuição, ela poderia ser boa
também poderia ser ruim, um castigo caso o servo fosse merecedor de um péssimo serviço, de um trabalho desleixado, receberia açoites. E também, na questão aqui, poderia ser algo benéfico, bom. E a qualidade que o apóstolo coloca sobre a herança a ser recebida, a ênfase que o apóstolo coloca é do lado de uma retribuição positiva, boa. Mas por que o apóstolo coloca este termo nestas condições? Esta recompensação, essa recompensa, este galardão, seria um incentivo, seria um encorajamento a quem de direito está trabalhando, se esforçando e não vê reconhecimento, e não vê futuro naquilo que ele está produzindo. Aquele que trabalha na obra de Cristo, ele vai receber o galardão. Isso se a sua obra permanecer. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 8 até 14, ora, aquele que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. E o verso 14 continua: a obra de cada um se manifestará. Cada um, em sua tarefa, no seu trabalho, ela vai se manifestar sendo boa ou se ela vai se manifestar sendo ruim. E continua o verso 13 em diante. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. A obra na casa do Senhor, a obra no Evangelho, nas melhores das obras, que é o trabalho de evangelização, de apresentação da doutrina, na vivência desta doutrina, na prática, para que as outras pessoas possam ver, pelo nosso testemunho e exemplo, que de fato nós adoramos um Deus vivo, presente, um Deus pessoal. E se a nossa conduta, a nossa atitude, demonstrar de fato esta crença, esta doutrina sendo aplicada e vivenciada em nossa vida, nós vamos ter a quem apresentar o Evangelho. E este Evangelho será aceito, pois ele estará autenticado. Do mesmo modo, daquele que faz coisas boas e vai receber o galardão, também tem aquele que, fazendo coisas ruins, vai receber coisas ruins. O segundo livro de Samuel, no capítulo 3, no verso 39, o Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Agora, não é o galardão em si aquilo que nos motiva a estar no trabalho, a ir à igreja, a prestar um serviço na escola dominical, no púlpito ou mesmo no louvor, ou na visitação e tantos outros ministérios que há no corpo de Cristo. Não é o galardão que deve nos motivar. O que deve nos motivar é o amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange. E este amor é que deve nos impulsionar a estar junto com os irmãos. É este amor que a Cristo, e que Cristo demonstrou por nós, que nós devemos estar edificando a igreja do Senhor. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
O amor de Cristo nos constrange. Esta deve ser a nossa motivação, o nosso incentivo, o nosso encorajamento a prestar qualquer trabalho, seja do mais simples com uma vassoura na mão, seja o mais complexo, com números, calculadora, contas, administração ou mesmo ministração da palavra de Deus. É o amor de Cristo que nos impulsiona, nos encoraja. Mas você deve estar perguntando, mas será que Deus decidiu dar alguma recompensa, alguma retribuição por esse trabalho que muitas vezes não é reconhecido, não é valorizado? Sim, Deus dá este amor, porque essa retribuição, porque Deus é amor. E este amor, esta dádiva, esta graça abundante do Senhor, Ele decidiu nos dar para nos encorajar, sabendo que na nossa caminhada vamos encontrar perigos, vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar momentos de dificuldades, de opressão, oposição, e precisamos ter em mente este serviço e que o Senhor está observando cada atitude, cada conduta, cada reação, daquilo que nós vamos valorizar dentro da igreja. Tudo dando importância, porque é feito ao Senhor e não a homens algum, para ser notado pela liderança ou por um chefe. Mas nós temos um Senhor que a tudo vê e a tudo julga. Agora, antes de terminar, preste bem atenção. É importante que se deixe bem claro que este galardão, ele não tem nada a ver com salvação. A nossa salvação vem por meio da fé, através de Cristo Jesus, naquilo que Ele conseguiu e conquistou e consumou lá na cruz do Calvário. Por meio da fé recebemos a salvação. É por meio da fé a esta graça que nós temos acesso à obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, nos substituindo, pagando a Deus aquilo que nós não poderíamos pagar nunca pelo nosso pecado. Galardão não tem nada a ver com a salvação. É mais um dom que Deus está nos dando. E nós precisamos pedir direção de Deus, misericórdia e graça para poder receber este galardão e poder entender, compreender por que estamos recebendo isso e valorizar cada instante na presença do Senhor. E que Deus nos ajude. Amém. Eis de volta ao estudo, à Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, agora no versículo 24. Como sempre fazemos, antes de lermos e considerarmos as Escrituras, quero daqui enviar mais um grande abraço para vocês que nos acompanham no estudo, sabendo que estáis nos nossos corações e também nas nossas orações, para que o Senhor ilumine o vosso entendimento a fim de saberdes, e nós também, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim o podermos servir como Ele merece. No nosso texto nós lemos, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Vimos aqui que Deus recompensa quem serve. Vemos aqui no texto que acabamos de ler, e já vimos isto na semana passada. E já vimos também que na vida do crente Deus não faz diferença entre secular e sagrado. Já vimos que servir o Senhor é mais, muito mais, do que pregar ou fazer qualquer outro serviço no âmbito da igreja. Servir o Senhor é também servir no nosso trabalho chamado secular, o patrão ou o chefe, como se o serviço fosse não feito para eles, mas para o Senhor. Portanto, cuidado quando alguns apenas veem recompensas do Senhor simplesmente para quem prega o Evangelho ou para quem ensina as Escrituras. Os tais estão equivocados, como vemos nesta passagem. O Senhor recompensa aqueles que o servem através dos seus trabalhos chamados seculares, quando estão a servir os seus chefes ou patrões, mas de facto com a consciência de que estão a servir o Senhor. Se nisto há um entendimento errado, como nós já vimos no estudo anterior, e agora relembro, há também um entendimento errado quando se fazem juízos de valor quanto ao desempenho de cada crente para poder receber eventualmente um galardão ou uma recompensa, como a passagem refere.
sabendo que recebereis do Senhor, diz a passagem, o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Muito cuidado, pois, neste aspecto também, porque há aqui um falso entendimento, um entendimento errado. O conhecido escritor e pregador da Bíblia, Charles Swindoll, sentiu-se envergonhado certa ocasião, quando um dia se aventurou a julgar o comportamento de determinado crente. Ora, é muito importante sabermos que nós não estamos autorizados a julgar nenhum crente. Notemos o que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 5. Diz ele assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus, e cá está o receber, receberá de Deus o louvor. E Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 13, versículo 14 da mesma carta aos Coríntios, a primeira carta, ele diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá, e cá está o receber outra vez, receberá galardão. Temos aqui uma alusão clara à recepção da recompensa que os crentes vão ter, claramente, no tribunal de Cristo. Nós temos a liberdade de julgar ou discernir as coisas que diferem na palavra de Deus, algo que infelizmente poucos fazem. É verdade. Todos os crentes deveriam julgar para discernir as coisas que diferem na palavra de Deus. E infelizmente vemos que são muito poucos aqueles que o fazem. No entanto, nós não temos o direito de julgar os outros, algo que a maioria, infelizmente, gosta de fazer. Ou seja, aquilo que deveriam fazer não fazem, e aquilo que não devem fazer é aquilo que tendem a fazer. Os que se precipitam a julgar e a condenar os seus semelhantes estão a pisar solo divino que lhes está vedado. Só Deus pode fazer esse trabalho. Cuidado, pois. Como diz o apóstolo em 1 Coríntios 4:5, e nós já vimos antes, não devemos julgar nada antes do tempo até que o Senhor venha. Simplesmente não estamos em posição de julgar ninguém, pois não estamos habilitados a tal fazer. Quem é que entre nós pode saber o motivo que está por detrás das ações de alguém, ou o desígnio ou a intenção do seu coração, como diz o mesmo texto? Certamente que ninguém pode dizer que tem todas as habilitações necessárias para fazer um juízo justo, que conhece todas as coisas que estão relacionadas com a ação de quem quer que seja. A avaliação das verdadeiras circunstâncias será sempre imprecisa, portanto, e por isso não o devemos fazer. Mas vamos ilustrar isso com a experiência de Charles Swindoll. Charles Swindoll, como referi antes, contou a sua própria experiência que o envergonhou. Diz ele que ele estava a pregar numa conferência que durava uma semana na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, onde sempre que pregava durante aquela semana, um determinado homem adormecia invariavelmente pouco tempo depois dele começar a pregação. No fim da semana, Chuck Swindoll confessou que estava irritado com aquilo, mas não comentou isso com ninguém. Após a última reunião, nessa semana, a esposa do tal homem que adormecia sempre aproximou-se de Chuck Swindoll e disse-lhe que o marido estava com vergonha de vir cumprimentá-lo. Ela então contou-lhe que o seu marido estava com poucos dias de vida e que a medicação que ele tomava o deixava com muita sonolência. Mas ela disse que ele pediu-lhe que dissesse a Chuck Swindoll o quanto ele o amava e apreciava o seu ministério. E para lhe dizer também que o seu último desejo antes de partir deste mundo era ele poder participar de uma conferência em que Chuck Swindoll pregasse. As coisas nem sempre são o que parecem. Portanto, seremos sábios se nunca julgarmos nada antes do tempo. Fazendo, poderemos simplesmente estar-nos a privar a nós próprios de uma eventual recompensa que podemos perder. Notemos na passagem de 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 5, que é só quando o Senhor vier que trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Esta vinda aqui referida, em que se receberá as recompensas, é o arrebatamento da igreja. E, como vemos, quando isso acontecer, é então que será estabelecido o tribunal de Cristo, pois é no tribunal de Cristo que as recompensas vão acontecer. E vemos, portanto, que esta passagem associa a atribuição das recompensas que acontecerão no tribunal de Cristo à vinda do Senhor Jesus Cristo no arrebatamento, onde cada um receberá realmente de Deus o louvor. Por isso, nós lemos em Romanos 14:10,
Mas tu porque julgas o teu irmão? Ou tu também porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E na segunda carta aos Coríntios 5:10 lemos: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cuidado, pois, em metermos-nos em juízos que não nos pertencem fazer. Iremos certamente ter muitas surpresas naquele dia. A recompensa é do Senhor, mas a avaliação do mérito da mesma também é do Senhor, e não nossa. Sabendo, lemos na passagem, que recebereis do Senhor o galardão da herança. O texto que nós estamos a estudar. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Sabendo. Saber isto é muito importante. E por isso é que o estudo da Bíblia é tão importante. Pois é por meio do estudo da Bíblia que nós mais nitidamente e mais claramente sabemos aquilo que devemos saber. É isso que estamos a fazer aqui. Ser um servo diligente, agradar ao patrão ou ao chefe, em vez de agradar aos homens, pode abrir portas de oportunidades superiores com as quais nunca sonhamos. É verdade. Já nesta vida, e ainda nesta vida, podemos ser recompensados por servir bem os nossos chefes ou os nossos patrões. Como sugere esta história que é lida no Reader's Digest de 1981. E essa história que aparece na famosa publicação Reader's Digest diz o seguinte: John Kenneth Galbraith, na sua autobiografia A Life in Our Times, que quer dizer uma vida nos nossos tempos, ilustra a devoção de uma senhora chamada Emily Gloria Wilson, que era governanta na sua família. Diz ele que tinha sido um dia cansativo, num determinado dia, e pedia a Emily, a tal governanta, para atender todas as chamadas telefónicas enquanto ele ia dormir uma sesta. Pouco depois, o telefone tocou. Era o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que estava a ligar da Casa Branca. Do outro lado da linha, o presidente disse à senhora, à governanta: chame Ken Galbraith. Fala Lyndon Johnson. Ele está a dormir, senhor presidente, disse a governanta. Ele disse para não o incomodar. Bem, acorde-o, disse o presidente. Eu quero falar com ele. Não, senhor presidente, disse a governanta. Eu trabalho para ele, não para si. Diz o tal Ken Galbraith que quando ligou de volta ao presidente, devolvendo-lhe a chamada, o presidente mal conseguia controlar o seu enorme prazer. Disse o presidente a ele: diga a essa mulher que a quero aqui na Casa Branca. Ora, é importante saber que já nesta vida somos recompensados por servirmos bem os nossos chefes ou patrões. E se isso é assim aqui, imaginemos a recompensa que nos será dada pelo Senhor depois de nós deixarmos este mundo, quando chegarmos à glória, porque a Ele o servimos. Diz o nosso texto: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Que o Senhor nos abençoe.